Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina. Eu sou o professor Álvaro Cândido e este tema é um tema que desperta muita curiosidade porque fala sobre conhecimento. Você já pensou o que é conhecimento e como que você adquiriu conhecimento de várias coisas ao longo da sua vida? Este tema ele é super importante, pois afinal você está na universidade para construir conhecimento, não é isto? E a disciplina ela tem muito a ver com isto. Então, vamos lá. Ciência e conhecimento. Então, esses dois temas que começaremos agora. Bom, qual que é a importância de falar sobre conhecimento científico e ciência? Por que o homem busca pelo conhecimento, está sempre por essa busca? O homem ele tem que interpretar a si e ao mundo em que vive, atribuindo-lhes significações. Então veja só, o homem ele é curioso, né? E ele quer entender, assim como quais são os elementos e como que é composto um solo, né? Só para você ter uma ideia, falando de solo, antes de você entrar neste curso, qual que é o nome que se chama o lugar onde você pisa, lá na fazenda, lá no sítio? É solo ou é terra? Para muitos é terra. E qual que é a diferença do solo, né? O que diferencia terra e solo? Terra é um material, né, sólido que suja, que é o sustento das edificações, o sustento dos veículos. Mas quando nós tratamos de solo, nós já estamos pensando, né, o conceito de solo é um material, né, composto por material sólido, por material biológico, micro-organismos, né? E nós pensamos já nas diferentes granulometrias nas partículas, silt, areia e argila. Então nós não pensamos em um material morto, mas em um material que tem vida, o solo. E como que é possível diferenciar a terra do solo? A partir do conhecimento. Então o homem é curioso e demorou tempo para que ele obtesse esse conhecimento do que é um solo. O homem ele é curioso quanto às estrelas, às constelações. Então, o homem, para ele entender o seu significado e as coisas, a natureza, ele está sempre em busca do conhecimento. Então, né, por quê? Porque a partir do conhecimento é possível criar intelectualmente representações significativas da realidade. Então, a realidade, ela muda para nós, né? Então, imagine assim, que uma criança, né, ela está aprendendo muitas coisas ali que para nós são coisas comuns, por exemplo, se aproximar de um objeto quente que vai queimar a mão. Então, são realidades, são coisas, são os sentidos que o homem vai descobrindo, né, o ser humano vai descobrindo e que isso traz o quê? Significância da realidade. Então tudo se torna com mais sentido, né? E o conhecimento ele pode ser do tipo senso comum, científico, místico, artístico, filosófico e religioso. Os que nós vamos mais nos ater aqui serão o senso comum, né, que é o conhecimento popular, o conhecimento científico, o filosófico e o religioso. Então, eu vou abordar esses quatro, mas lembrando que o foco nosso com a disciplina é o científico. Tudo bem? E antes de ir mais um pouco e falar dos tipos de conhecimento, você já pensou um pouquinho como que se constrói o conhecimento? Como que isso acontece? Para você falar assim, olha, eu tenho muito conhecimento sobre um determinado assunto. Então, o conhecimento se dá pela relação do sujeito e do objeto. Então, o sujeito que pode ser você e o objeto que é algo a ser conhecido, né? Então, precisa ter uma relação. E quanto mais próximo esse relacionamento, é mais possível que seja construído, né, um conhecimento, né? Você então vai conhecer aquilo. Esse aquilo pode ser uma teoria, pode ser um fenômeno, tá? Pode ser um fato, pode ser um objeto, pode ser uma máquina, pode ser o funcionamento de alguma coisa, tudo bem? Então,
A primeira coisa que acontece, né, é uma relação, né, então, entre sensação, percepção e conhecimento, tá? Então perceba que o primeiro é você ter a sensação. Quando a gente pensa em sensação, a gente já lembra o quê? Dos nossos sentidos, né? Então é eu ouvir alguma coisa, eu ver algo, eu tocar algo, eu inalar ou eu comer algo. Não são nossos sentidos? Eu esqueci algum? Então, a partir das sensações, nós temos uma percepção. Pode ser uma percepção cognitiva, né? Alguma coisa que eu li, que eu interpretei, né? Alguma coisa que eu senti com os meus sentidos, tá? E a partir então desta sensação, nós temos a percepção, nós precisamos perceber. Já viu aquele exemplo que às vezes você, como que eu digo, você ouviu algo, mas você não prestou atenção no que aquilo está dizendo. Então você não percebeu, você não estava atento. Então é preciso que haja a partir dessa sensação, que haja uma percepção. E depois vem o conhecimento, né? Em si, ele se dá com essa experiência. Mas olha só que interessante. Primeiro, então, quando tem a sensação, certo? Então tem a idealização. Então, quando você vê algo, você idealiza, você começa a comparar, né? Assim, muitas vezes você não faz isso nem intencionalmente, mas o nosso cérebro ele faz várias coisinhas que ele nos faz idealizar aquilo que a gente está sentindo, né? Ouvindo, visualizando, e vem pensamentos, né? Então, se você sente o cheiro de algo, vai te lembrar daquilo. Então, muitas vezes você sentiu o cheiro de café, você não viu o café, mas você vai pensar no café. Não é assim? E vem a memorização, né? Aquele fato ele é memorizado. Então, a partir disso tem uma reflexão. Então, tudo isso são coisas que vão acontecendo aqui, ó, dentro. Então, vem a reflexão, depois vem a criação, tá? E tudo isso depende da nossa consciência. Então, nós precisamos ser conscientes, tá? Então, a construção do conhecimento é a manifestação da consciência de conhecer. Então, nós precisamos, né? A nossa consciência, ela começa a conhecer algo novo, né? Então, esse manifesto é a construção do conhecimento. E aqui, muito importante, é um processo dinâmico e inacabado. Então, eu sou professor, eu não posso dizer assim, olha, eu já tenho conhecimento total da minha área e parou por aqui. Nós nunca teremos o conhecimento pleno. Então, sempre, né, o conhecimento, ele vai se construindo, ele é dinâmico e inacabado. Então, muitas coisas que nós conhecemos, né, outras pessoas depois poderão conhecer de maneira diferente e até nós mesmos, tá? Ah, professor, mas isso daqui ficou um pouco confuso, né? Se preocupe assim, de você saber basicamente que o conhecimento ele se constrói a partir de algo, de uma sensação, de uma percepção e depois vem o conhecimento de algo que foi sentido antes, tá? Que foi sentido, percebido e consolidou no conhecimento. E lembrando sempre também que é um processo dinâmico e inacabado. São as principais partes. Aqui já vou trazer dois, tá? Conhecimento popular, também conhecido por senso comum. Já ouviu falar que lá, isso daí é senso comum, todo mundo já sabe disso. Desde a antiguidade até os nossos dias, um camponês sabe o momento da semeadura. Você já percebeu ou você já conversou com alguém, algum produtor que não tem assim uma faculdade, às vezes não tem nenhum ensino médio, tem lá o fundamental, às vezes nem tem um fundamental. Eu posso dizer para você que eu já conversei com produtores dessas diferentes formas. Já conversei com produtor que tem só o ensino fundamental, alguns que terminaram o ensino médio, né? Inclusive, dificilmente, né, nas minhas experiências, eu conversei com produtores que têm uma graduação, né, que tem um curso técnico. Mas assim, eles sabem muito bem de muitas coisas. Eles sabem quando deve semear, qual que é a época, quais são os tratos culturais, né, como que conduz a cultura, como que é a colheita. Então eles entendem de muitas coisas. E muitas das coisas
foram passadas de geração a geração. E esses produtores, eles fazem e dá certo as coisas. Então, esse conhecimento que ele obteve, né, é um conhecimento popular de senso comum. Então, perceba, né, esse conhecimento que ele obteve, ele ouviu de alguém, né? Então, voltando aqui, ó, ele percebeu aquilo, né? Ele interpretou aquilo e tornou um conhecimento, né? Ou ele viu alguém fazendo, tá? Agora, conhecimento científico. Hoje a agricultura utiliza adubos químicos com doses recomendadas, sementes selecionadas e adaptadas às condições climáticas. O conhecimento científico, ele é o conhecimento originado pela ciência. Então a ciência ela vai lá e testa algo. Vou dar um exemplo. Vamos considerar aqui duas situações. Vamos considerar que o produtor, né, vou voltar aqui no conhecimento popular. Ele sabe que uma determinada cultura deve ser plantada com espaçamento entre plantas de 50 e 50 centímetros, porque alguém disse isso para ele. Então, provavelmente, com muito tempo, muitas pessoas de gerações e gerações foram percebendo, né, com as observações empíricas, que aquela era melhor, aquele era o melhor espaçamento, tá? 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros, entre uma determinada cultura. Já o conhecimento científico, ele precisa montar um experimento, fazer uma verificação. Então, já um cientista, a partir da ciência, ele iria testar, ele iria pegar aquela cultura, ele iria plantar ela dando um exemplo, com 10 centímetros de espaçamento, com 20 centímetros, com 30, 40, 50, 60, 70, por exemplo. Né? Estou dando uma sugestão. E depois dele realizar esse experimento, ele iria verificar qual que foi o melhor espaçamento. E ele poderia chegar que o melhor espaçamento foi 50 centímetros para aquela cultura. Então perceba que os dois conhecimentos, um não vai negar o outro, né? Então eles podem se converger para o mesmo local. É claro que tem muitas coisas, né? Algumas coisas que são de conhecimento popular que podem ser falsos, né? Então, assim, não é que pode ser falso, que podem não ser o melhor, né? Então, a ciência, ela sempre vai testar e vai verificar a fundamentação daquilo, tá? Então, aqui neste exemplo, né, os adubos químicos, eles foram testados, as doses recomendadas para determinada cultura foram testadas, as sementes foram selecionadas dentre várias, então foram escolhidas as melhores a partir de testes. E também foram selecionadas a partir das condições climáticas. Aqui são alguns exemplos. Mas basicamente é isso: o conhecimento popular vai passando de geração em geração e o científico ele é a partir de um experimento. Tudo bem? E existe correlação, como eu estava dizendo. O conhecimento popular ele não diferencia do conhecimento científico pela verdade ou pela natureza do objeto. Então vamos considerar que o objeto é a distância entre plantas. Né? Então pode ser verdade pelo conhecimento popular e pelo conhecimento científico que 0,5, né, 50 centímetros, é o melhor espaçamento entre plantas para determinada cultura. Tudo bem? Então isso é uma verdade e esse objeto de distância ele pode ser igual, tá? O que diferencia é a forma, o modo ou método de conhecer. Então, no primeiro caso, pelo conhecimento popular, o homem conheceu a partir do quê? Passou de geração em geração algo que foi percebido. Né? Já pelo conhecimento científico, foi montado um experimento em que foram testados vários espaçamentos e se verificou que o melhor foi determinado. Foi de 0,5 metros, né? 50 centímetros. Beleza? A ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade. Tá? Então, isso daqui é muito importante. Inclusive, quando um cientista ele está próximo do produtor, que tem muito conhecimento
popular, né, ele pode, a chance dele agregar, né, ideias para ele testar e fazer ciência com as informações práticas é muito maior do que um cientista que só fica dentro do laboratório. Inclusive, o cientista, ele pode também ter o conhecimento dentro dele, pode coexistir, que é essa última frase aqui, ó, as diferentes formas de conhecimento podem coexistir em um mesmo homem. Então, ele pode considerar na sua conduta em busca de conhecimento vários tipos de conhecimentos. Pode ter o popular, o científico, o religioso, o filosófico, entre outros. Tudo bem? Um mesmo objeto, fenômeno, pode ser matéria de observação para um cientista e para um homem comum, o que diferencia a forma de observação. Então, isso já estava aqui em cima, né? Mais ou menos. Tudo bem? Agora nós vamos de um por um e ver algumas características. Então, conhecimento popular. É esse que vai passando de geração em geração. Então, veja bem, essas palavrinhas aqui, algumas delas que vocês vão conhecer, são um pouquinho assim, às vezes, um pouquinho complicado, né? Mas aí tem um significado aqui na frente. Então, o conhecimento popular, ele tem a parte ele é valorativo, ou seja, é relacionado ao valor e emoção, né? É reflexivo, limitado pela familiaridade, então depende da relação. Então, assim, esse segundo aqui, veja bem, o conhecimento, né, lá do produtor em relação ao espaçamento das plantas, ele vai depender o que? Da familiaridade do produtor com aquela cultura, né, com aquela situação. Se ele é um produtor que sempre, né, está buscando, né, está cultivando aquela determinada cultura, o conhecimento dele vai ser maior. Então ele vai se relacionar mais com aquilo lá. E a partir disso ele vai refletir mais, tá? Assistemático, né? Então o conhecimento popular ele é organizado por experiência e não por ideias. Então são experiências que são passadas de gerações em gerações. Essas experiências elas são difíceis de serem transmitidas assim exatamente, tá? Vou dar um exemplo assim, uma suposição. Imagina que essa informação do conhecimento popular, que 50 centímetros é o melhor espaçamento, se você começar a imaginar assim, como que isso pode ter sido pensado, né? Será que como que se chegou essa pessoa, esse produtor, ele acredita nisso? Ah, ele acredita nisso porque alguém falou para ele já plantou e deu certo. Tá, beleza. Mas perceba que olha só a justificativa dele. Alguém me disse, eu segui e deu certo. É limitado, não tem muita explicação, sabe? Assim, tem uma causa, né? Ele está dando certo para ele, mas existem outros fatores, né? Que quando você aprofunda, tem a questão do sombreamento das plantas, a disputa entre nutrientes. Então, tem muitas coisas por trás que não estão consideradas ali, tá? Mas então, assim, o produtor, vamos considerar que o filho dele, ele fala isso também. O melhor é 50 centímetros. Mas aí o filho dele, ele percebeu, ele regulou a máquina errada na hora do plantio e ele plantou a 60 centímetros e deu tudo certo. Aí ele verificou lá, olha, eu plantei com 60 centímetros, eu errei. Meu pai falava que era com 50 centímetros. E ele planta com 50 centímetros. E ele percebeu que, na verdade, 60 centímetros era melhor que 50 centímetros. Por que isso aconteceu? O filho desse produtor foi diferente. Porque talvez alguma coisa mudou ali e permitiu com que 60 fosse melhor do que 50. Então, veja que essa transmissão do conhecimento do pai para o filho não teve assim, né, não teve uma lógica, uma ideia por que era aquilo. Foi simplesmente uma observação. Ó, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim. E por sorte ele errou e deu certo. Tá? Ele descobriu algo melhor. Inclusive, o pai dele, que era 50, provavelmente muitas pessoas fizeram de várias formas, né, antes dele, e por observação, pela percepção, viu-se que 50 era o melhor, mas para o filho dele já foi diferente. É verificável também o conhecimento popular. Né? Por que é verificável? Então, se a informação é que aquilo é verdade, é porque consegue se perceber no dia a dia. E depende do cotidiano.
né? Então, dependendo do cotidiano, pode se perceber mais ou menos. É falível, então é sujeito a erros. Então, perceba que no exemplo, o filho do produtor, ele na verdade descobriu que 60 é melhor que 50, né? Mas não que 50 era muito ruim, né? Era uma média, né, do conhecimento. Então é sujeito a erros, né? Pois depende de percepções subjetivas. E é inexato, né? Tem a forma do que percebe e do que se ouviu dizer. Então, né, veja bem, no caso aqui dos 50 centímetros, né, é algo assim, vamos dizer assim, é algo que dá até assim para a gente colocar que é mais exato, né? Mas o sentido aqui do inexato, né, inexato, é o seguinte: como isso vai se passando de geração em geração, é um senso comum, né? A forma que isso é passada, né, a forma que isso é dito, pode não ser realmente o que foi observado na prática, né? Então isso vai tendo uma distorção. Conhecimento filosófico, né? Então aqui imagine lá que exista, né, o filósofo, ele tem a teoria, né? E a teoria, essa teoria, ela é construída com base em um conhecimento, é uma ideia, tá? Então, para se construir o conhecimento filosófico, né? Então ele tem a parte valorativa, né, que é o ponto de partida, né, desse conhecimento filosófico, da construção, depende das hipóteses, que depende das experiências e não experimentação. Então, o conhecimento filosófico, ele não vai ser assim testado, né? Ele parte de uma ideia, tá? E essa ideia, ela surge de acordo com a experiência. Então, a partir de uma experiência, né, de um pré-conhecimento, se tem uma ideia, uma hipótese, né, uma possibilidade. Ah, tá, importante. Hipótese. Vou dar um resumo assim. Vamos verificar. O que é hipótese? Às vezes essa palavra assim, está aparecendo aqui a primeira vez para você. Imagine o seguinte, eu digo para você o seguinte. Eu faço a pergunta, qual que é o melhor espaçamento da planta? Né? Aí você diz o seguinte: olha, existe uma hipótese de que quanto maior for o espaçamento, pior vai ser, menor vai ser a produção dessa planta. É uma hipótese, né? É uma possibilidade. E esta hipótese, ela precisa ser testada, né? Aí nós estamos falando de ciência, que a hipótese ela vai ser testada para verificar se aquilo é verdade ou mentira, né? Se é verdadeiro ou falso, se realmente, quando aumenta o espaçamento, se vai reduzir a produtividade. Isso é hipótese, né? É uma possibilidade de acontecer. Nós vamos ter um tema mais específico sobre isso. Voltando aqui. Então, a experiência, né, ela surge o quê? Ela traz as dúvidas, né, que vão ser testadas, né, que vão ser o quê? Que tem a possibilidade de acontecer. Porém, no conhecimento filosófico não existe um teste assim, ó, vamos ver se é verdadeiro ou falso, deixa eu medir aqui. Não é assim. Mas entendeu a lógica da hipótese? A hipótese é algo possível, tá? Então, imagina lá o filósofo, ele tem a experiência, com a experiência, ele tem uma hipótese, tá? Então, esse que é o ponto de partida. É racional o conhecimento filosófico. Ele depende de uma lógica construída. Então, tem que ter um sentido essa construção, tá? É sistemático também. As hipóteses buscam a representação, né, coerente da realidade estudada, visando a compreensão em sua totalidade. Então imagina que o filósofo está tentando explicar uma questão, né, social, né, por que o homem age de uma certa maneira, vamos dizer assim. Então ele vai construindo, né, hipóteses, né? Ele com várias hipóteses, né, ele vai montando, né, a sua arguição, as suas justificativas, tentando compreender aquilo que ele está tentando, né, que tem como objeto. Então, o objeto é descobrir algo. Então, ele quer compreender aquilo. Então, ele vai formando, né, a partir de uma sistematização, né, a sua representação da realidade, de como aquilo aconteceu.
Não verificável. O conhecimento filosófico ele não pode ser verificado. Por quê? Porque não tem o teste. Né? Então as hipóteses não poderão ser verificadas. Você não pode ir lá ver, vamos dizer assim. Nem confirmadas e nem refutadas. Não podem ser negadas. É infalível. Então, como o objeto ele está no campo das ideias, né? E as hipóteses não podem ser testadas, então é infalível, tá? Então, ou seja, não tem como falir aquela ideia, aquele conhecimento. E é exato, né? Então, foi construído aquele conhecimento, então aquele conhecimento ele foi meio que assim, isso é certo, isso é errado, eu vou para esse lado, para esse lado. Então vai se tomando essas decisões. Então ele é, né, à luz da razão humana, ele é exato. Então aqui é importante, né, associar essas palavras que estão relacionadas. É claro que aqui o objetivo não é aprofundar no conhecimento filosófico. O principal é ir observando essas palavrinhas, né, que são relacionadas ao tipo de conhecimento e depois a gente comparar com o conhecimento científico. Tudo bem? Então só lembrando aqui do popular, né, fazendo uma comparação, né, assistemático, então ele não é organizado, o popular. Já o filosófico, ele é organizado, tá? O popular, ele não é exato, já o filosófico, ele é exato, tá? O popular, ele é falível, porque ele está sujeito a erros, o filosófico, infalível. E o religioso, né? Então, ele tem a parte valorativa, porque é apoiado em doutrinas que contêm proposições sagradas, né? Então, esse é o valor do conhecimento, por ser algo sagrado, uma divindade. É inspiracional, né? Como essas proposições sagradas, essas doutrinas, elas são reveladas pelo sobrenatural, isso traz a inspiração desse tipo de conhecimento. Ele é sistemático, né? Então existe uma lógica, uma origem, significado das coisas, uma finalidade e um destino. Então ele não é desorganizado. Né? Ele é não verificável, depende de uma atitude de fé, em que o fiel não busca evidências, pois toma a causa primeiro. Então, ele não vai lá e vê aquilo. Ele toma aquilo como verdadeiro. Tá? É infalível. Então, as proposições são consideradas verdades indiscutíveis por serem divinas, né, de sobrenatural. Então, aquilo é verdade plena. É exato. Então, não são as proposições são consideradas indiscutíveis. Então, não pode ter alteração. Se nós fizermos aqui uma comparação, né, o religioso e o filosófico são exatos. O popular é inexato. Então, ele pode mudar. O religioso é infalível, o filosófico também, o popular é falível. O religioso não pode ser verificado, o filosófico também não, e o popular é verificável. Né? Os dois aqui são sistemáticos, religioso e filosófico, o popular é sistemático. Né? E aqui todos eles são valorativos. Agora, né, então assim, antes de só percebendo aqui que os três primeiros, eles têm a parte do valor. Tá? Então aqui, né, no popular está relacionado com valores e emoções, o filosófico é o ponto de partida, né, como que se origina, que depende da experiência, e o religioso das doutrinas, tá? Então isso que é o ponto de partida para a construção. Já o científico, que é o mais importante, agora eu chamo a atenção, ele é real, né, porque ele lida com ocorrências ou fatos. O que é isso? Ocorrências ou fatos. Então, quando fala assim, isso é fato, é porque isso foi verificado por um teste. Então, a partir de uma metodologia, de um método, aquilo foi verificado. Tá? Ele é contingente. Essa palavra aqui pode significar incerto. Apesar de ele ter sido verificado, né? Então vamos considerar que ele foi verificado lá, fez um teste. Vamos voltar lá no exemplo do espaçamento da cultura. Então foi verificado, né, por um experimento, ou seja, utilizando a ciência, que o melhor espaçamento 50 centímetros, certo? Então isso é uma verdade, para aquela cultura o melhor espaçamento 50 centímetros. Mas ele é incerto. Como assim, professor?
está falando que o melhor é 50, mas essa verdade que foi obtida, ela dependeu da experiência. Ou seja, e se esse teste for feito em outro lugar? Não pode ser um resultado diferente? Pode. E se esse teste for feito no mesmo lugar, mas em outro momento? Pode ser um resultado diferente? Então depende, perceba que a minha afirmação, o melhor espaçamento para esta cultura é este. Né? Será que isso vale para todas as situações? Então, para aquela situação que foi testada, beleza, né? Deu certo, mas isso pode mudar a circunstância. Agora, se eu falar assim, ó, se a minha afirmação for o melhor espaçamento foi para aquela situação, naquelas condições específicas, aí já muda bastante, né? Ele é sistemático, né? Então é organizado para se construir o conhecimento científico, né? Então é um saber ordenado. Então existem as ideias, né? Então esse sistema de ideias formam as teorias. Né? Imagina, para criar uma teoria é preciso o quê? Haver vários testes, né? Várias ideias que se juntam, né? E formam aquela teoria. Até algo que é difundido e todo mundo tem como um fato. É verificável, então as hipóteses, né? Que é aquilo que é possivelmente pode acontecer, pode ser comprovadas ou não pela ciência, né? Então não é algo assim que nós trazermos aqui para o religioso. Se alguém, né, tem a fé e fala, olha, isso é verdade, tá? Mas me mostra aqui como que isso é possível. É claro que para a pessoa a gente não vai entrar nesse campo de discussão. Para aquele fiel que tem a fé, aquilo é verdade porque ele tomou como verdade. A questão não é isso, tá? A questão é que para a parte aqui do conhecimento científico precisa ser testado, precisa ser verificável, tá? Essa que é a diferença. Assim como o filosófico também é montado, né? Toda a teoria também não tem como ser verificado, né? Tipo assim, me mostra que de fato, isso daí é verdade, né? E no popular tem como ser verificado, tá? Voltando lá no científico, é falível, né? Aqui está próximo, né, a definição. É falível e é aproximadamente exato, é próximo. Então não é definitivo, sendo aproximadamente exato, pois pode ser reformulado. Isso aqui é muito importante. E é um dos motivos, né, que a ciência ela nunca para e sempre estará suscetível às mudanças, transformações para a melhoria de várias coisas, né? Então hoje algo que é o melhor, amanhã já pode não ser o melhor, né? Por quê? Porque o conhecimento científico ele parte do princípio que ele é falível, tá? Então ele não é, como eu disse, ele não é uma coisa infalível, que é aquilo e pronto, né? Apesar que foi um fato verificado, né? Ele pode ser mudado, né? E essa falibilidade, ela depende do quê? Por ele ser incerto, contingente, tá? Então depois ele pode ser mudado e aproximadamente exato. Bom, beleza, deu para entender mais ou menos 100%. Conceito de ciência. Então presta atenção, agora saiu do conhecimento, os tipos de conhecimento. Agora o que é ciência? Leia aí. Então, ciência. A ciência é todo o conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então veja bem, para se fazer ciência, né, perceba que no começo que eu até destaquei, então tem um conjunto de coisas que são pensadas racionalmente, né, começa disso. Então é um conjunto de atitudes, né, de ações que são pensadas, né, para que seja construído aquele conhecimento. Né? Então é algo que pode ser até assim, não é algo assim que surge, puf, vê esse conhecimento. Não, é algo proposital, é algo que é causado, né, para se descobrir. Então perceba que tem a parte racional aqui, tá? E
Todas essas atitudes e atividades, elas são dirigidas ao sistemático conhecimento, tá? Com um objeto limitado. Então vamos imaginar que o objeto limitado é o que? Conhecer o melhor espaçamento para a cultura. Então como que isso vai acontecer? Então vai ter que ter um conjunto de atividades racionais para verificar isto. Vou dar um exemplo. Então vai fazer lá o quê? Lembra o teste? Eu não sei se 50 é o melhor, então eu preciso testar de 10 centímetros, de 20, de 50, de 80, de 70, por exemplo. Então, estou dando um exemplo. Então, vão ter um conjunto de atitudes e atividades racionais que vai ser pensado para dirigir toda essa sistemática do conhecimento. Né? Então, vai lá e vai plantar em diferentes espaçamentos, vai cuidar das plantinhas todas iguais, e depois vai verificar, né, quais foram as que melhores se desenvolveram. Foi a de 50, de fato? E como que isso vai ser medido? Vai ser pesado as plantas? Como? Vai só ver? Será que olhar só isso vai permitir saber qual que é a maior? Talvez sim, talvez não. Vai depender, né, das atitudes e atividades. Né? E o objeto daí seriam as plantas, né, em seus espaçamentos. Né? Agora, importante, né, tudo isso que eu estou aqui dizendo tem que ser capaz de ser submetido à verificação. Então, eu vou verificar nessa situação. Né? Então, isso é algo muito forte na ciência, a verificação, não é uma crença. Tá? Ciência, o objetivo. Então, preocupação em distinguir características comum ou as leis gerais que regem determinados eventos, tá? Então, a função, aperfeiçoamento através do crescente acervo de conhecimentos, da relação do homem com o mundo. Então, qual que é a função da ciência? É aperfeiçoar as coisas como um todo, né? Então, se não fosse pela ciência, pelo aperfeiçoamento, nós não teríamos hoje um celular, né, o computador, internet. Então, é esse aperfeiçoamento em busca, né, desta relação do homem com o seu entorno, com os materiais, né, com as ondas eletromagnéticas e com muitas coisas que existem. O objeto, né, pode ser material, aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar, verificar, ou formal, né, que é o enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material. Tá? Então, assim, a ciência, eu diria para você o seguinte, objetivo, né? Então, é tentar o quê? Entender as características das coisas, né? Pesquisar, assim, ir aprofundando, aperfeiçoando, esse é o objetivo, né? Sempre pensando o quê? Por que isso aconteceu, né? Por que o meteoro cai, né? Por quê? Existe uma atração entre os corpos, né? Então as leis gerais, então isso que é o objetivo, né? Distinguir características comuns ou leis gerais, tá? Que regem os eventos. Porque como que uma planta consegue absorver a água do solo? Já parou para pensar isso? Como que isso de fato acontece? Ela absorve, dá tudo certo. Eu sei que ela cresce e vai dar tudo certo, entende? Então a ciência ela vem para explicar essas coisas e a partir disso vai tendo o quê? A função, né, de aperfeiçoar, né, o conhecimento e isso vão trazendo benefícios, né? A partir que aumenta esse conhecimento, lembrando sempre a partir de uma verificação, que não é uma crença, a partir da verificação, então é possível, né, trazer benefícios. Esse que é o grande lance. E aqui é uma breve classificação e divisão da ciência, né? Então tem as formais e as factuais, né? Então as formais aqui tem a parte da lógica, que aí fica na parte das ideias, daí tem a parte da matemática, que tem a factual se divide em natural e social, tá? Naturais aqui física, química e biologia, sociais, né? Antropologia, direito, economia, política, psicologia social e sociologia. E aqui, né, é um exemplo, né, para dar uma exemplificada, um exemplo para dar uma exemplificada é boa. Aqui é um exemplo para consolidar assim tudo isso que a gente viu, né, em uma situação que pode ser vista de vários ângulos. Então, veja bem, conhecimento e a teoria da evolução das espécies, né?
Se for do ponto de vista religioso, né, aí tem o quê? Para explicar isso, o ensinamento de textos sagrados. O fiel não se preocupa com as evidências, mas com a causa da revelação divina. Então, do ponto de vista religioso, pode acontecer a evolução das espécies, mas com uma justificativa por base dos textos sagrados, né? Então, assim, com base no texto sagrado, vai se justificar como que foi a evolução das espécies. Já a ciência, ela está preocupada em observar, em buscar fatos que vão justificar esse conhecimento. E já o filosófico vai estar preocupado com a lógica das coisas, né? Então, assim, basicamente essas são as diferenças. Bom, e essas daqui são as referências que foram utilizadas, né? E o que é referência, né? Não sei se você sabe, já percebeu isso. Esta aula, né, foi montado aqui esses slides, né? Então, por exemplo, ó, vou chamar a atenção em alguns pontos, porque isso faz parte da disciplina. Então, todos esses conteúdos, eles saíram desses materiais aqui, ó. Então, essa aula foi montada, então, nesses dois livros, Fundamentos de Metodologia Científica e Métodos de Pesquisa, tá? Então, perceba que aqui já trazendo alguns elementos. Então, são dois autores, né? Esse daqui é o último nome, tá? Marconi, o outro Lakatos. Então, é um livro de 2003. E aqui este outro livro, eles também são de dois autores, o Gerhard e o Silveira, tá? Ora, é importante, né? Vem um texto. Olha aqui é uma figura. Então, a figura, né, essa figura não foi construída por mim. Então, ela saiu da onde? Daqui, ó. Então, tem a referência dela, tá? Então, são algumas informações para você já ir aprendendo que quando você for montar uma apresentação, é muito importante que você coloque o que? Citação e referência. No caso, citação é isso daqui. Eu estou citando da onde que vem a minha figura, está aqui embaixo, tá? No caso, e referências é o finalzinho, né, ou de um documento, um texto, ou de uma apresentação, que são os materiais consultados, tá? E que foram utilizados. Porque tudo isso agora é importante também, já vou trazer um outro aspecto aqui. Tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, foi o professor Álvaro que trouxe da cabeça? Não. Ele estudou alguma coisa, né, que alguém fez, está em algum material e está transmitindo para vocês, para você. Então, não é meu conhecimento, então eu tenho que colocar de onde que veio. Veio daqui. Essa aqui é a lógica, tá? Mais para frente eu vou falar um pouco mais disso, mas esta que é a lógica. Então, quando você, né, já trazendo um pouquinho, eu não aguento, né? Eu quero falar um monte de coisas já, né, eu já me empolgo. É o seguinte, vou dar uma adiantada em algo já para você ir analisando. Quando você vai escrever um texto, né, e você vai montar lá uma introdução. Uma introdução é uma parte, né, que tem lá, por exemplo, em um projeto de pesquisa. Então, o que é a introdução? É uma parte do texto inicial em que o objetivo é você introduzir o leitor naquele assunto. Então, trazer alguns aspectos principais do que vai tratar aquele projeto de pesquisa. Na introdução, você então vai trazer pontos relacionados à sua pesquisa. Vou dar um exemplo, tá? Então vamos considerar que você escreve lá na introdução que, vamos supor que o seu trabalho de pesquisa é sobre tomate. E daí você vai lá e escreve assim, você quer mostrar a relevância do seu trabalho. Aí você escreve que a cultura do tomate é a cultura, o estado de Goiás é o estado que mais produz no Brasil, e o tomate tem vários benefícios para a saúde, tal, tal, tal. Você leu isso em algum lugar. Eu acredito que você não testou isso, né? Você não fez um experimento com todas as e você verificou todos aqueles benefícios. Então, quando você escreve isso, você precisa citar lá no seu texto da onde que você tirou isso. Por mais que alguém te disse, você já tem aquilo como conhecimento, você precisa, né, lá no seu texto, escrever, né, a citação. Vamos aprender para frente isso, mas eu estou trazendo o seguinte: as coisas que você escreve, você precisa começar a colocar citações, tá? Em trabalhos, né, do IF. Então você precisa sempre colocar citações para ficar um trabalho organizado.
Então, citação é lá no texto. Então, vou dar um exemplo aqui. O estado que mais produz o tomate no Brasil é o estado de Goiás. Conforme, por exemplo, a Embrapa, conforme IBGE, conforme a fulano. Então, você vai colocar lá, esse conforme fulano ano tal é a citação. Aí, lá no final do trabalho, que você está escrevendo, vai ter que ter lá, como se fosse aqui, ó. Da onde que foi que você tirou, tá? Então tudo isso você vai aprender com detalhe. Mas eu só estou colocando aqui alguns aspectos, né? Que é como se fosse um respeito a quem teve aquele conhecimento, aquela informação, tá? Então precisa-se sempre colocar as citações e as referências nos nossos trabalhos, tá? Então isso tem muito a ver com conhecimento, né? Nós estamos pegando o conhecimento que alguém, né, obteve lá atrás, estamos aprendendo também, estamos querendo materializar esse conhecimento em uma apresentação e um texto. Foi o que eu fiz aqui. Todo o conhecimento que eu tive sobre esse conteúdo, eu materializei em uma apresentação do PowerPoint. Então eu estou colocando de onde saiu isso, isso não saiu da minha cabeça. Combinado? Mas não se assuste. Isso só são alguns comentários. Iremos ver tudo isso que eu comentei, citação, referência, com muita calma ao decorrer da disciplina. Lembrando que nosso foco aqui foi o que? Pensou? Ciência e conhecimento. Tá bom? Grande abraço e bom estudo para você.